Olá pessoal, estamos de volta com o nosso programa Conexão Rema e hoje daremos início a uma nova série de ministrações aqui no nosso programa. Estaremos falando sobre os dons do Espírito Santo. Para isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 7, que é o texto base para os dons do Espírito Santo. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, operações de milagre, a outro, profecia, a outro, discernimento de Espírito, e a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só, e o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, para facilitar a sua compreensão, nós dividimos esses dons, essas manifestações do Espírito aqui descritas em 3 grupos. Dons de revelação, dons vocais e dons de poder. E hoje teremos o professor do Rema Brasil, Natan Rufino, falando um pouco de forma geral sobre este assunto. Abra seu coração e fique com a palavra de Deus. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Natan. É uma alegria poder estar aqui mais uma vez para ministrar a palavra de Deus no programa Conexão Rema. Sou professor do Rema Brasil e também ministro da Igreja Verbo da Vida. E eu gostaria que você, por favor, pegasse a sua Bíblia para que você pudesse acompanhar a leitura dos textos que nós iremos fazer ao longo deste programa. Nós estamos começando hoje a ministração de uma série que trata sobre as manifestações do Espírito Santo. E o texto inicial, os versículos iniciais que eu gostaria de ler juntamente com vocês, se encontram em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 4 até o versículo 7. E diz mais ou menos o seguinte, que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, versículo 4, 1 Coríntios 12. E também a diversidade nos serviços ou ministérios, dependendo da versão que você estiver lendo, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. E no versículo 7 ele diz, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Eu quero que você observe que ele cita do versículo 4 ao versículo 6 3 coisas interessantes. No versículo 4 ele fala sobre dons, no versículo 5 ele fala sobre serviços ou ministérios, e no versículo 6 ele fala sobre realizações ou operações. No versículo 4, quando ele menciona os dons, ele cita a pessoa do Espírito Santo. No versículo 5, quando ele cita os serviços ou ministérios, ele fala da pessoa do Senhor Jesus. E no versículo 6, quando ele menciona realizações ou operações, ele fala da pessoa de Deus, que é o Pai. Como o próprio Paulo diria, só há um Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus. Nós poderíamos dizer que aqui nesses 3 versículos de 1 Coríntios 12, nós temos uma citação, ainda que indireta, da Trindade, do que nós chamamos de Trindade. A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele fala sobre dons, serviços ou ministérios e realizações ou operações. E você deve ter observado que em 1 Coríntios, capítulo 12, ele fala exatamente sobre estas nuances, das manifestações do Espírito Santo no seio da igreja. Ele fala aqui em 1 Coríntios 12, tanto sobre os dons do Espírito Santo, que são 9, dividido em 3 categorias, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E você vai observar também que quando chega lá no versículo 28, ele menciona dons ministeriais, que são diferentes dos dons espirituais. E os dons ministeriais são os mesmos que ele menciona em Efésios capítulo 4, ainda que numa ordem levemente diferente, e também ele cite alguns destes dons ministeriais ou cargos ou ofícios ministeriais na igreja, não necessariamente pelo seu nome, mas pelos dons espirituais que o Espírito Santo concede, que acompanham estes ministérios. Porque você deve observar que ele diz que Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas,
em terceiro lugar, mestres, e depois ele começa a citar, pelos dons do Espírito, os ministérios que ele diz que Deus estabeleceu na igreja. Ele fala depois operadores de milagres, ele diz depois dons de curas, depois socorros, governos, variedades de línguas, né? Lá em Efésios capítulo 4 ele fala sobre apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Aqui ele não menciona todos os termos que ele diz lá. Ele não cita nominalmente todos os 5 dons do ministério. Ele cita apenas apóstolos, profetas e mestres. E depois você observa que ele diz operadores de milagres e dons de curar, que são os dons do Espírito Santo, ou as manifestações do Espírito Santo, que acompanham mais comumente o ministério do evangelista, que é nominalmente citado lá em Efésios capítulo 4. E depois ele menciona também, por exemplo, governos, né? Que provavelmente seja uma referência ao ministério do pastor, que é aquele que tem a administração e o governo da igreja local. Mas o que eu quero mencionar aqui é que 1 Coríntios 12 faz uma citação de dons do Espírito Santo, que são 9, e dos dons ministeriais, que os seus principais dons são os 5, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Mas nós vemos aqui algumas citações que nos fazem entender que existem alguns outros dons de ministério que não fazem parte destes 5 mais importantes. Nós podemos observar isso pelas perguntas retóricas que o próprio Paulo faz a partir do versículo 29. Ele diz: porventura são todos apóstolos? A resposta óbvia é não. São todos profetas, são todos mestres, todos operadores de milagres, todos têm dons de curas, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todos. Ou seja, ele está falando aqui sobre posições ministeriais. Apóstolo, profeta, evangelista, né? Pastor, mestre, mas ele pergunta também, falam todos em outras línguas, o que nos mostra que existe uma posição ministerial na manifestação das línguas, porque as línguas, elas têm muitas nuances, né? Muitos propósitos no seio da igreja nesse período em que nós vivemos. E existe, pelo que nos parece, um lado ministerial, onde nem todos têm essa posição no ministério. Nem todo mundo tem uma mensagem em línguas para a igreja como interpretação. É por isso que ele diz, falam todos em outras línguas, no sentido ministerial, interpretam-na todos? Obviamente não. Assim como nem todos são profetas, nem todos podem dar uma mensagem em línguas no microfone e interpretar. O lado particular das línguas, onde a pessoa fala sozinha, com ela mesma e com Deus, onde ela pode interpretar aquilo ali, até mesmo para que um grupo menor, num culto de oração, possa ser abençoado com a interpretação daquelas línguas, porque eu posso orar com o meu espírito e orar com o meu entendimento, eu posso cantar com o meu espírito e cantar com o meu entendimento, e Paulo fala que se alguém ora em outras línguas, deve orar para que possa interpretar, para que a igreja receba edificação, e ele diz que isso é o progresso comum de todo crente. Isso aí é um lado particular da oração em línguas. Mas quando ele menciona aqui no versículo 29, ou mesmo 30, a questão do falar em línguas, dizendo que nem todos fazem isso, ele está falando de um aspecto ministerial. Bom, basicamente nós temos dentro de 1 Coríntios capítulo 12, a citação de dons do Espírito, né, os 9 dons do Espírito, e a citação dos dons do ministério, que são os 5 mais importantes, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, e alguns outros que ele menciona aqui, né, de forma bastante sutil, que quando você analisa o contexto, é que você consegue identificar, como é o caso que nós mencionamos aqui, deste lado ministerial das línguas. Agora, se você observar bem, nós temos 1 Coríntios 12, 13 e 14 que estão ligados a respeito deste mesmo assunto. Você já deve ter observado isso. Em 1 Coríntios 12, ele faz uma citação geral, né? Em 1 Coríntios 13, ele mostra a importância do amor, porque todo mundo sabe que por mais que todos os dons se manifestassem na igreja de Coríntios, como é mencionado por Paulo logo no início da epístola, lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 7, ele disse que nenhum dom os faltava.